eles ficam muito entusiasmados com o clube. Vai ler, porque isso vai te ajudar na sua vida. E é interessante a experiência de ver que as opiniões não são iguais, mas que a leitura é a mesma. Porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento intelectual. E eu normalmente estou sempre com um livro na mão. A maior mudança foi eu ter tirado um pouco do meu tempo, que eu ficava no celular, nas redes sociais, para poder ler um livro e adquirir conhecimento. O livro só ajuda a gente. Aí a gente teve a ideia, a gente falou, cara, a gente gosta muito de ler. Vamos criar alguma coisa mais especial, como um clube. Aí a gente criou um clube, aí falamos para as professoras, elas apoiavam a ideia. E aí contou pra gente que o 9º e 8º ano já tinham. E aí começou a inserir a gente, cada um, de uma vez. E aí foi cada vez mais, sabe, criando uma proporção grande. Como professora de língua portuguesa, esses meninos, esses estudantes do 9º ano, eles foram meus a partir do 6º ano. Então, assim, de lá para cá, né, a gente percebe assim, que houve muitas mudanças. Muitos deles já se mostravam bastante interessados em relação à questão da leitura literária. E nós, como professores, a gente tem que incentivar e a gente se sente muito feliz. E, então, assim, eu aproveitei, né, eu juntamente com a professora Cristina. Para mim, é muito importante ter essa ideia de clube do livro, já que entre nós é bom ter essa confraternização entre os alunos, de conversar, de saber as sensações dos outros sobre o livro. Eu tinha uma motivação a mais para ler, não só a minha diversão, e também me ajudou a descobrir novos modos de escrita, como, por exemplo, lendo clássicos, aí eu descobri palavras novas e ajudou também na minha escrita. A maioria das pessoas, elas querem, eu quero ser um grande engenheiro, ela quer alguma coisa para a vida dela. E os livros, a leitura dos livros é uma maneira de você chegar mais perto desse objetivo que você quer chegar. Até algumas palavras diferentes que a gente vê nos livros entraram no meu vocabulário. Então, coisas que eu não escrevia, eu passei a escrever. E a forma de construir o texto também, de organizar os parágrafos, de organizar as ideias no texto, mudou também lendo o livro. Eu já lia, né, mas eu não queria entrar de início. Aí depois, minhas colegas de turma chegaram lá e falando que eu deveria entrar sim, porque pelo jeito eu sou a que mais gosto de ler e também porque oferece algumas coisas lá bem legais pra gente continuar no projeto e tal também, além da leitura, né, claro. Então, quando você traz um clube do livro físico, o estudante tem o livro físico para ele pegar, para ele chamar de dele, para ele folhear, para ele sentir aquilo como dele, fazer ele sendo parte dele, da casa dele, da rotina dele, dos pertences dele. Isso traz uma dimensão muito poderosa para a intencionalidade pedagógica da escola. Quando eu estava no 6º ano, a gente conheceu o Calangos Leitores por causa da Vilma, né? E a gente queria muito entrar porque a gente queria ganhar os livros que eles estavam dando aqui, né? Porque atraiu os livros que nos atraiu o livro na época. Eu acho muito bom, né? Porque eu não tenho tanto tempo para ficar comprando livro e sair na rua e ficar falando isso. E aqui na escola eles me dão praticamente, né? Eu só tenho que ler e compartilhar o que eu achei, minhas opiniões e etc. Não lia livros grandes, livros da literatura universal, mundial e brasileira. Eram mais livros só por querer mesmo. Agora, realmente são livros que vão ser importantes para o meu desenvolvimento tanto escolar, quanto no trabalho, no Enem, paz, etc. Atualmente, eu tenho muitos livros, apesar de eu ainda querer comprar mais. E ter o clube também me ajuda a ter títulos novos, que às vezes eu nunca tinha pensado em ler, e aí eu acabei lendo, acabei gostando. E aí eu posso ficar com o livro para mim, se eu quiser emprestar ele para outras pessoas ou reler mesmo. Acho que liberdade. Liberdade é a palavra essencial, porque eu posso chegar em casa e falar, agora eu vou ler o livro, ele é meu. E eu posso emprestá-lo para que outras pessoas possam se sentir nessa liberdade de poder ler e adquirir conhecimento. Aí eu gosto bastante. Antes de eu entrar, pra mim que o pessoal quando terminava de ler tinha que devolver os livros. Mas aí eu vi que podia ficar e tal. Aí é bom até pra colecionar e quando eu quiser reler. Eu já li os meus livros, os livros que eu gostava. Aí eu falei, poxa, eu vou entrar no clube e eu vou ler livros que talvez eu não goste, então eu não quero entrar. Mas depois eu comecei a ver
até com a nossa professora de português, ela incentivando, ela dando aula de redação pra gente, eu comecei a ver, vai me ajudar. Como aquilo que eu falei, talvez eu não sentisse a vontade de entrar no clube, mas eu comecei a perceber que ia me ajudar a fazer outras coisas, a fazer uma redação para passar nas provas que eu queria. A gente recebe um livro a cada mês, a gente tem um certo tempo para ler. Quando a gente termina de ler esse livro, a gente vem e faz uma reunião com os patrocinadores e os alunos envolvidos que receberam o livro. Lá a gente faz críticas, aponta alguns erros que, na nossa opinião, né, aponta coisas que a gente gostou e discute sobre elas. Tem muitas gargalhadas, a gente geralmente ri muito. E é uma experiência incrível, porque a gente pode ler e pode discutir sobre o mesmo assunto. Então, é como se fosse uma reunião de conhecimentos. Eu gosto, porque é uma experiência muito boa, porque a gente partilha e cada um aí vai juntando as opiniões, aí a nossa opinião muda no meio, assim, quando um diz uma coisa que percebeu, o outro diz outra, eu acho muito legal. Talvez algumas mudanças de opiniões sobre algumas coisas, né? Por exemplo, quando a gente começava a falar e tal, e o pessoal dava a sua opinião sobre algum livro, e aí eu adquiria um pouquinho para mim. Aí eu via pelo outro ponto de vista de outra pessoa. Era legal. Uma coisa que eu gostei no clube foi que eu fiz novos amigos, porque eu sou bem introvertida e eu tenho dificuldade em fazer amigos. E no clube eu conheci novas pessoas, como por exemplo o Melquisedeque do 9º ano, ele virou muito meu amigo. Eu também consigo conversar melhor agora, porque eu não tenho mais tanto medo do que as pessoas vão dizer sobre o que eu falei. Aí agora, depois disso eu me senti melhor. E o clube também ele traz essa parte de reflexão crítica da leitura, trazendo novos olhares, novas perspectivas, que talvez quando você faz a leitura de um livro sozinho, quando você não compartilha com outros, quando você não socializa, talvez passe alguma coisa desapercebido na leitura que a gente faz. Que eles se sentem muito felizes, muito contemplados, e assim, o dia do clubinho do livro não é só um simples lanche, uma simples reunião de colegas. Você vê que eles se sentem inseridos mesmo no projeto, que eles se sentem muito felizes de estar participando e de poder compartilhar isso. Melhorou um pouco a comunicação, porque como eu já tinha esse grupo de pessoas para contar sobre as minhas experiências do livro, eu não precisava ficar contando para as pessoas que não leram também. Aí melhorou um pouco a minha comunicação com meus amigos e minha família. Eu, por exemplo, hoje já li mais de 30 páginas e de vez de pegar no celular, acordar e pegar no celular, eu peguei num livro. E, sabe, é uma mudança muito grande para mim, porque eu gostava muito de ficar todas as horas no celular e tal, em redes sociais, e agora mudou. Mas depois que eu entrei no Calangos Leitores, eu comecei a ler com mais frequência e com um foco específico, né? Quando vem o autor, a gente sabe o outro lado da história. Quando eles vêm, a gente pode saber um pouco mais da história do escritor, do livro e das obras que ele vem trazendo ao longo do tempo. Eu nunca tinha conhecido nenhum autor e o primeiro que eu conheci foi ele e eu gostei bastante, ele é bem simpático e ele escreve muito bem. Eu adorei a escrita do livro dele, a fluidez que eu consegui ler, foi bem rápido. E achei bem legal ela contando as experiências de vida dela, foi muito gratificante. Eles diziam de onde eles tiraram as inspirações para poder fazer os livros. Por exemplo, em Soberana ela tirou a inspiração do livro A Senhora, de José de Alencar. Eles contam como que eles foram construindo o livro, como que eles construíram os personagens, como eles construíram a personalidade dos personagens. Eu acho isso muito legal de ficar sabendo, porque eu leio pensando numa coisa e eles vão e compartilham mais profundamente sobre esse personagem e a história em si. Muitos estudantes mudaram, a gente tem relatos de estudantes que eram envolvidos com drogadição, e a partir do momento que ele veio para o Clube do Livro, ele mudou. Os meninos do Clube do Livro, a gente costuma dizer que grande parte deles se tornam estudantes de destaque. Uma mudança que eu senti um pouquinho mais no meu linguajar foi com o Alienista, de Machado de Assis, por conta das palavras serem um pouco mais antigas e rebuscadas. A gente observa que os estudantes que participam desse Clube do Livro, eles se sentem interessados, eles passam o livro passa a ser parte do cotidiano deles. Acho que sim, a praticidade, a prática de ler
para mim foi muito boa, tanto na oralidade quanto na leitura. Eu leio mais rápido, eu falo mais com uma dicção melhor, né, no caso. Então para mim foi uma mudança que veio a vir muito boa, de vez de ser uma mudança ruim. Não é só tipo pegar o livro e ler, também tem que ter todo aquela manha, aquele jeito que todo leitor tem, que é de gostar de ler, de se identificar com alguns personagens, de conversar com outros sobre o livro. Não é tipo só ler também. Projeto para mim considerado bastante importante, né? Porque eu já lia mais um pouco, só que me incentivou a ler ainda mais esse projeto. Melhorou minha comunicação em geral, praticamente, né? Porque eu ficava com muita vergonha no início de falar com a Claudine e etc. Só que depois eu comecei a fluir mais em relação a isso. Eu acho esse projeto muito bom porque, falando até eu mesmo, né, e os meus colegas da minha idade, a gente está um pouco desacostumado com leitura. Hoje em dia a informação está muito rápida, então a gente, não sei disso, eu não vou para uma biblioteca ler um livro, eu vou no site e pesquiso na internet. Então, quer dizer, a gente se afastou muito da literatura. Eu acho que eu começaria a ler antes, máximo, mais rápido que possível, porque tem uma hora que a gente não vai poder ter tempo para ler. O Calangos, ele trouxe assim, muita coisa boa para a escola, ajudou a gente bastante nessa questão do interesse dos estudantes e também a oportunidade, que a gente vê que muitos dos nossos estudantes estão em vulnerabilidade social. Sim, eu comecei um pouco, aí eu comecei a me aprofundar mais na leitura, né, no português. Eu sempre gostei, falei que eu queria ser escritora, aí eu comecei a ver que eu sou de exatas, mas do mesmo jeito não perdi a paixão de ler livro. É muito grandioso o Calangos. É de uma generosidade, de uma grandiosidade com estudantes de escola pública que eu não consigo mensurar. Lá onde o céu e o mar se encontram sempre unidos,